Agora aqui que a gente já começa o nosso primeiro assunto. Que às vezes você fala assim, Cláudia, tá, eu tô me cuidando, tô fazendo um monte de coisa legal e eu fico feliz que tem muitas que compartilham comigo. Eu digo muitas porque mais as mulheres que compartilham do que os homens, mas os homens também estão tendo ganhos. Mas muitas compartilham dizendo que depois que começaram a assistir o Vida Melhor, mudaram alguns hábitos de vida e hoje estão melhores, sabe? Eu fico feliz da minha vida. Então, apesar de repente você ter feito mudanças, você tem aí uma dor que você já está arrastando por anos e anos. Com o passar dos anos é natural que o nosso corpo sinta os sinais do tempo. Porém, gente, não é legal conviver com dor. E as dores crônicas, segundo o Ministério da Saúde, já faz parte da realidade de quase 37% dos brasileiros. É um número muito grande. Brasileiros com mais de 50 anos, 37% desses brasileiros com mais de 50 anos estão com dores crônicas. Graças às avançadas tecnologias, novas alternativas, tem muita coisa acontecendo no tratamento da dor, tá? E ajuda, sim, no controle da doença, como fibromialgia, uma neuropatia, uma condição que afeta os nervos e pode causar uma dor intensa e persistente. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre essas inovações que estão transformando os cuidados com a saúde, trazendo mais conforto e bem-estar para quem convive com a dor. Todos os dias a gente aprende e hoje a gente vai aprender com ele, médico intervencionista da dor, Dr. André Mansano. Seja bem-vindo, doutor. Obrigada por estar aqui. Bom te receber, viu? Obrigado, viu? Te convidar para sentar aqui do meu lado para a gente falar sobre dor crônica. A gente sempre recebe muitos médicos de todas as especialidades e quando a gente fala de dor, eles todos falam assim, quanto mais tempo a pessoa demora para tratar a dor, mais difícil vai sendo o tratamento. Isso é verdade? É verdade e tem uma causa para isso, né? A gente, lembrando que a dor, ela serve como um alerta, né? Então, um exemplo clássico, eu machuquei minha mão, o cérebro recebe essa informação e diz, olha, o André machucou a mão, tira a mão de onde ele está machucando, né? Então, ela gera um comportamento protetor. Se esse comportamento protetor não é realizado ou se ele não é efetivo, o que o cérebro faz? Eu vou aumentar a dor do André. Então, ele potencializa a dor naquilo que nós chamamos de sensibilização central. E a dor fica cada vez mais difícil de tratar. Chega um momento que o machucado da minha mão não é mais o problema, já cicatrizou. A dor crônica vira a própria doença. Uau! Então, quanto antes, melhor. Melhor. Porém, quando a dor vira a própria doença, a gente hoje tem formas diferentes de tratar do que a gente conhecia antigamente? Super, né? Então, assim, o cerne do tratamento, ele continua o mesmo, no sentido que a gente sempre opta por tratamentos menos invasivos antes de escolher tratamentos mais invasivos e, entre aspas, mais arriscados. Isso não mudou. O que acontece é que atualmente, e cada vez mais, nós temos tratamentos mais avançados, em especial para os casos mais difíceis, como, por exemplo, as dores neuropáticas. Então, nós temos possibilidade de modulação de nervo, inativação de nervo, seja por radiofrequência ou por crioablação. Nós temos possibilidade de estimulação do nervo, que nós chamamos de neuromodulação, e até implante de algumas bombinhas injetoras de medicamentos que ficam completamente internalizadas no paciente. Olha, isso vai dar aí uma qualidade de vida infinitamente maior para o paciente melhor. que sofre com dor, né? Exato. E quem sofre com dor só tem perdas. Porque a pessoa começa lá com uma dificuldade de alguma atividade, mas depois ela tem dificuldade de viver, de dar um sorriso, não é? Exatamente, é um ciclo vicioso que só piora o quadro e esse ciclo ele tem que ser interrompido. E nós temos várias ferramentas para isso. Quem é que pode hoje fazer um tratamento dessa forma, usando tecnologias para eliminar, de repente, ou diminuir essas dores? Eu digo isso, existe algum limitador de idade, por exemplo? Não existe limitador de idade, né? Claro, quanto mais idoso o paciente, menos invasivos são os procedimentos que a gente tende a escolher, tá? Mas a gente sempre coloca isso numa balança, né? Uma balança que vai pesar, então, a relação custo-benefício. E um peso da balança, somente o paciente consegue nos ajudar a medir, que é a intensidade da dor. Só aquele paciente sabe o quão sofrido é sentir aquela dor, né? Então, se a dor for muito forte, nós, então, toleramos, nós
nos permitimos arriscar mais, porque senão o paciente não consegue viver adequadamente. Né? A verdade é essa. Eu já ouvi falar que dor é algo muito subjetivo e que, de repente, com a mesma dor eu posso ter um tipo de sensibilidade e você outra. Isso é verdade? O que vai influenciar nessa sensação de dor? Completamente subjetivo. E a gente tem que lembrar que a dor é apenas uma parte do sofrimento. A limitação que aquela dor causa é outra parte do sofrimento. Então, tem, por exemplo, pacientes com hérnias de disco que não conseguem, por exemplo, fazer uma atividade esportiva, que é a vida daquela pessoa é fazer aquela atividade, então o sofrimento é gigantesco, porque ele parou de fazer tudo o que ele gostava de fazer. Outros pacientes conseguem lidar melhor, porque a dor piora quando ele fica sentado, então ele dá uma ajeitada, ele muda a postura e ele vai levando, digamos assim. E é claro, há pacientes que são mais fortes, têm mais resiliência, outros acabam se abatendo mais precocemente. Né? Agora, não há como eu colocar numa escala qual dor é maior do que a outra. Se eu tenho um paciente com uma dor X, outro com uma dor Y, eu não consigo comparar essas duas dores, tampouco é justo comparar, porque cada um entende do seu próprio sofrimento. Né? O intervencionista da dor, ele atua no sintoma ou ele busca a raiz do problema para tratar o problema? Porque às vezes a gente tem pacientes, como falamos aí, com dores na coluna, dor na perna, dor na mão, e que aí fica na dúvida, o que eu procuro, um ortopedista ou um intervencionista da dor? Qual que é a diferença? Então, independente da sua especialidade, o objetivo é sempre atuar na causa do problema. Se não for possível atuar na causa, ou se atuar na causa for extremamente arriscado, atuamos apenas nos sintomas, controlando a dor do paciente. Exemplo clássico é a hérnia de disco. Né? Então, nós sabemos que a hérnia de disco ela causa dor porque comprime o nervo que desce para a perna. Nós temos possibilidades, por exemplo, de infiltrar essa raiz nervosa tirando a inflamação, não a hérnia em si. Por quê? Porque a gente sabe que em mais de 50% dos casos, o próprio corpo absorve a hérnia. Então, eu permito uma boa fisioterapia, controlo a dor enquanto o corpo absorve essa hérnia. Se isso não for absorvido, nós temos possibilidades, por exemplo, de retirar um fragmento do disco com uma agulha, naquilo que nós chamamos de descompressão percutânea, nome feio, do disco intervertebral. Em casos mais graves, a cirurgia convencional, por exemplo. A gente tem um vídeo mostrando um desses tratamentos pouco invasivos e mais tecnológicos, né? Eu vou pedir para a produção soltar esse vídeo e a gente acompanha e o doutor André explica um pouquinho para a gente. Pode rodar. Ele é ligado a uma espécie de marca-passo que fica debaixo da pele do paciente. Né? E esse marca-passo, ele vai então emitir impulsos elétricos específicos para aquele aglomerado de neurônios inibindo a dor do paciente. É um tratamento destinado para dores neuropáticas. Dores neuropáticas são aquelas causadas por lesão, por machucado no nervo em si, graves, que não melhoram com os medicamentos. Olha que interessante. Agora, para implantar, isso seria o quê? Um chip? É um eletrodo que fica no nervo. Bem pequenininho? Bem pequenininho e uma bateria, que nós chamamos de gerador, que se assemelha a um marca-passo, que fica debaixo da pele. Então, já é necessário que se faça uma pequena incisão de 4 centímetros para colocar isso debaixo da pele, que fica na região da gordura da região lombar. Bom, o que a gente está mostrando é que existem soluções, né? Existem soluções com tecnologia, claro que com muito estudo. E é para que você saiba que se você estiver convivendo com muita dor, com algo crônico, com algo que está tirando sua qualidade de vida, você precisa buscar um médico especialista, um intervencionista da dor, porque vocês hoje estão amparados por essas possibilidades. Exato. Maravilha. Doutor, eu vou abrir para as perguntas, Ótimo. tá? Aí você que tem alguma dúvida, você que está aí querendo pontualmente resolver a sua questão, envia para a gente no Vida Melhor Oficial, que o doutor André Mansano continua conosco e responde já já. Vida Melhor Oficial. Vai lá que eu estou esperando sua pergunta. Eu volto aqui em alguns minutos, combinado? Combinado. Vamos lá, doutor André Mansano, naquele momento que eu amo, perguntas e respostas. Parece consulta aqui, ó.
Kleber Atala diz, boa tarde, trabalho dirigindo o dia inteiro e ultimamente venho sentindo muita dor na lombar. Ficar muito tempo sentado pode causar problemas sérios na coluna? Kleber, pode sim. Então hoje a gente sabe que ficar sentado por muito tempo, e a maioria de nós trabalha sentado, é extremamente deletério para a nossa saúde e aumenta a degeneração do disco intervertebral. Sabe o que aumenta a hidratação, a saúde do disco intervertebral? Exercício físico. Então tem trabalho já com corridas, inclusive com pacientes com dor lombar. Então sabe aquela história? Tenho dor lombar, não posso correr? Não só pode, como deve. Pegaram vários pacientes com dores lombares, metade foi para a corrida, metade não foi para a corrida. Quem correu ficou melhor. Olha que joia! Então, bora lá aproveitar e correr, arranjar um tempinho, né? Exato. Próxima pergunta, Nilce Brandão. Sinto fisgadas na coxa direita, chego a perder as forças. Isso acontece rotineiramente. Pode ser indício de algum problema crônico? Pode sim, Nilce. Então, quando a gente se sente fisgada na coxa ou na perna, isso é um sintoma, um sinal de que há algum nervo sendo comprimido. Isso pode acontecer na saída do nervo lá na coluna lombar ou, eventualmente, no trajeto do nervo pela perna. Isso também pode acontecer. Então, é necessário fazer uma investigação para saber onde esse nervo está com problema. Aí você vê, né? Fisgada que chega até a perder força, já é um sinal de alerta com barulho, né? Eu acho que tem que correr atrás de uma solução. É aquilo que a gente sempre fala. Tá sentindo dor, tá com desconforto, tente solucionar o mais rápido possível para essa dor não cronificar. Correto. Obrigada, Nilce, pela sua pergunta. Próxima pergunta na tela, Rosineide Nunes. O uso de andador pode prejudicar a coluna? Eu acho que ela se refere a andador para as criancinhas. Antigamente as criancinhas usavam andador, hoje em dia parece que não pode mais, é proibido. O conhecimento que eu tenho de andador de criancinha é de quando as minhas filhas eram crianças, né? Eu tenho uma filha de 9 e uma de 11 e a recomendação era de não utilizar. Não utilizar, Então né? eu acredito que se mantém nessa recomendação. Pode, não utilizar andador. Pode prejudicar a coluna mesmo? Eu acho que não prejudica a coluna de forma tão significativa assim, mas dificulta o aprendizado da marcha, assim. Uhum, ok. E agora a produção está pedindo para eu também falar de andador de idosos, porque vai que a pergunta foi para idosos. Pode ser também, né? Então, o andador de idoso, ele tem que ser ajustado na altura, porque senão o paciente fica flexionado demais, ele fica corcunda demais para utilizar. Agora, a gente precisa entender que o andador, ele só é utilizado quando não há uma outra alternativa, né? O paciente que tem uma dificuldade muito grande de deambulação, de caminhar, é melhor que ele use o andador e não caia do que ele não usar o andador com medo de prejudicar a coluna e sofrer uma queda e fraturar o fêmur, por exemplo, que é extremamente perigoso. Ou então ficar deitado o dia inteiro porque não tem um andador, né? Se Perfeito. recusa a ter um andador. Perfeito. Agora vamos lá, obrigada Rosineide pela sua pergunta. A Vânia Loureiro, doutor, minha mãe terminou as sessões de quimioterapia há 1 ano, mas ainda hoje ela sente dores nas extremidades do corpo. Existe algum tratamento para aliviar isso? Ela fala para os médicos, mas eles dizem que não tem o que fazer. Vânia, isso não é raro, isso se chama neuropatia causada pelo quimioterápico e cada tipo de quimioterápico tem a sua possibilidade de causar isso. E os tratamentos são, inicialmente, uso de medicamentos da classe dos anticonvulsivantes. Explico por quê. Os anticonvulsivantes estabilizam neurônios que causam convulsão e também aqueles que causam dor. Se isso não resolver, aquelas tecnologias que nós citamos no começo do programa, como a neuromodulação. Colocar um eletrodo na coluna ligado ao marca-passo para inibir essa dor neuropática, se ela for grave o suficiente para isso. Para qualquer dor neuropática, a indicação, quando é medicamentosa, é com anticonvulsivante. Exato, são os Já melhores. tinha ouvido falar que também com antidepressivo. Também podem ser utilizados, porque os antidepressivos, alguns deles, aumentam no nosso corpo algumas substâncias analgésicas. Eles podem ser efetivos para vários casos de dor crônica. Mas, a rigor, para dor neuropática, que vem do nervo, os anticonvulsivantes são melhores. Perfeito. Obrigada, Vânia. Próxima pergunta da Nicole Gomes. Sinto muita dor na coluna. A médica do posto pediu para fazer musculação. Essa atividade realmente ajuda? Nicole, muito, muito. Então, a atividade física, ela é fundamental para quem tem dor crônica, para quem tem dor da coluna. A gente precisa fortalecer a nossa musculatura, que ajuda a sustentar a coluna, porque isso é extremamente interessante, extremamente benéfico. Maravilha. Vamos para a próxima.
É a Aline Domingues. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, doutor. Vira e mexe, tenho dor no nervo ciático. É paralisante. Tem como eliminar isso da minha vida? Tem sim, e a linha de tratamento é inicialmente fisioterapia. Não melhorou com fisioterapia, uma infiltração guiada no nervo, onde ele está inflamado. Não melhorou com isso, começa-se a pensar em uma cirurgia mais invasiva. Mas tem como eliminar sim. O que não pode é continuar aí com dor, porque daqui a pouco fica crônica, fica mais complicado, é isso? Exato. Obrigada, Aline, pela sua pergunta, tá? Próxima pergunta na tela, Júlia Ferreira. Doutor, na sua opinião, em que momento é indicado a instalação de barras para idosos para evitar quedas e machucar a coluna? Júlia, essa não é fácil de responder, mas basicamente é naquele momento onde o idoso ou ele começa a se restringir, não caminhar, não se movimentar porque está com medo, ou após uma primeira queda, um primeiro deslize, já está indicado, né? Eu acho que de todas as atitudes que envolvem a segurança e o cuidado com o idoso, a barra de proteção nos banheiros, eu acho que é a mais tranquila, Exato. né? Acho que todos nós acabamos, de alguma forma, tirando proveito de uma barra de proteção. Às vezes, para lavar o pé, você apoia aqui, lava seu pé. Então, acho que dá para fazer isso de forma leve e eu acho bem importante. Para que deixar acontecer, né, se pode ser remediado? Recentemente viralizou uma moça super jovem, de 20 a 30 anos. Ela resolveu filmar a si própria lavando um banheiro. Fez aquelas filmagens aceleradas e ela caiu. Pois é. A gente está ali, água, sabão, escorrega, né? Rosângela Rosa, tenho tendinite e manco. Qual o melhor tratamento nesse caso? Boa pergunta, Rosângela. O melhor tratamento inicial, com toda certeza, é fisioterapia. Quando somente a fisioterapia não resolve, nós lançamos mão de uma tecnologia chamada ondas de choque. É um aparelho que emite umas ondas de choque físicas na região do tendão, estimulando a regeneração do tendão. Em alguns casos, nós podemos fazer infiltrações até de substâncias regenerativas para ajudar essa regeneração. Perfeito. Muito obrigada, Rosângela. A próxima pergunta na tela é da Patrícia Moura e ela pergunta o seguinte: doutor, todo mundo em algum momento da vida vai ter neuropatia? Não, Patrícia, felizmente não. Estima-se que 10% aproximadamente da população em algum momento da sua vida vai ter uma dor neuropática. É mais raro, digamos assim, do que a própria dor crônica que foi citado no começo, na introdução do programa, com uma incidência que supera 35%. Né? Vou fazer uma pergunta bem básica, mas eu acho importante. Muitos brasileiros têm o hábito de, ao sentir uma dor, ir até a farmácia e se automedicar. Ou com analgésico, muitas vezes, quando é uma dor mais forte da coluna, com anti-inflamatório. Isso pode ser prejudicial, pode piorar a condição desse paciente? Pode. Nós temos alguns problemas da automedicação, né? O primeiro problema é o paciente não receber um diagnóstico. Ele tem uma dor, que pode ser um sinal de algo grave, não vai ao médico, toma o medicamento, atrasa tudo isso e não recebe o diagnóstico correto. O segundo problema, obviamente, são efeitos colaterais. Então, nós sabemos que anti-inflamatórios, principalmente na população mais idosa, pode prejudicar os rins ou, eventualmente, o estômago, né? E o terceiro problema seria a somatória disso, né? Interações entre as medicações que acabam aumentando a possibilidade desses efeitos colaterais. É isso, a gente tem que tomar cuidado também, né? E sempre buscar um médico que estudou para isso, que está pronto para nos ajudar. Obrigada, Patrícia Moura. Agora, Bruno Monteiro pergunta: o que fazer para minimizar as dores por causa do desgaste no joelho? Joelho desgasta, doutor? Essa antes, por favor. Desgasta, né? A gente até brinca, né, que Deus caprichou bem, mas no joelho ele podia ter caprichado um pouquinho mais. O joelho, né? com o tempo, querendo ou não, Exato, ele desgasta. exato, O que né? desgasta no joelho? Principalmente peso e sedentarismo, né? Então a gente sabe, por exemplo, num estudo feito com mulheres que perderam 5 quilos e a perda de 5 quilos foi o suficiente para diminuir a possibilidade de artrose dos joelhos em 50%. Uau! 5 quilinhos, cai em 50% a chance de artrose. Agora, o melhor tratamento isolado, normalmente a gente faz uma soma de tratamentos, né? Mas o melhor tratamento para artrose de joelho é fortalecimento da musculatura do joelho. Não tenha dúvida disso. Eu gosto de falar que musculação é remédio. E não dá pra gente negociar. É igual tomar banho e escovar dente.
E tem que, acorda e vai. e tem que pensar com antecedência, porque a gente vai perder músculo depois dos 40 anos. Então a gente tem que fazer poupança. Então, academia, em especial para o idoso, academia com exercícios de fortalecimento são muito importantes. É isso aí. Falei disso ainda há pouco, né? Tem que fazer a poupança. Lembra que eu falei da creatina? Tem músculo? Vamos lá, vamos continuar segurando esses músculos. Porque tem gente que tem medo, fala, eu não vou pra academia, não vou fazer musculação porque eu não quero ficar forte. Minha amiga, depois dos 40 anos, a maior dificuldade vai ser ganhar um pouquinho de músculo, tá? Exato. O máximo que pode acontecer é você segurar um pouquinho essa perda de massa magra. Corretíssimo. Porque perde fácil. Obrigada, Bruno, pela sua pergunta. Luísa Walter, qual o melhor tratamento para enxaqueca forte? Bom, Luiz, a primeira coisa são algumas mudanças de comportamento, né? Então, nós sabemos que as enxaquecas têm alguns desencadeadores. Insônia é terrível para quem tem enxaqueca, precisa tratar isso, precisa dormir bem. Sedentarismo é terrível, jejum prolongado, então o paciente que tem enxaqueca, ele não pode ficar muito tempo sem se alimentar. Então, é preciso ver essa série de condições. Quando o paciente tem uma enxaqueca grave, então a gente faz um tratamento preventivo. É o uso de medicamentos para prevenir que aquela crise apareça. E aí nós temos várias classes de medicamentos, desde medicamentos para o coração, desde medicamentos antidepressivos, passando por anticonvulsivantes e mais recentemente as canetas, né, que são medicamentos injetáveis na região do abdômen. A cada mês o paciente faz uma injeção e tem excelentes resultados para isso. A caneta eu ainda não testei, mas já testei todas essas outras possibilidades e eu confesso que não foram muito... eu não me dei bem com nenhuma dessas alternativas, porque o do coração deixa a gente prostrado, não dá vontade de fazer atividade física, então não serve pra mim. O que é o... Lembra que eu tomei topiramato? É o que esse? Que classe? Anticonvulsivante. Anticonvulsivante, eu tive uns apagões, não sabia onde eu estava. 30% tem um problema de memória com ele. Enfim, já tentei algumas coisas. Eu tenho feito um controle com magnésio, com exercício físico, mas para mim, ainda não experimentei a caneta, mas o que realmente é mais importante é evitar. O mais importante é evitar. E existem alguns procedimentos para a enxaqueca gravíssima, né? Então, existe um gângliozinho pequenininho, um nervinho, chamado gânglio esfenopalatino, que fica no rosto. A gente consegue fazer uma radiofrequência do esfenopalatino para quem tem enxaqueca grave, né? Ah, é? Olha lá, esse também eu não conhecia. Já, tá vendo? Estamos falando de novas tecnologias, novas possibilidades. Olha aí, doutor André Mansano trazendo para a gente essas novidades. Obrigada, Luísa, pela sua pergunta. Próxima, doutor, pode falar mais sobre dor no cóccix? Dor no cóccix é extremamente desconfortável, justamente porque ela piora quando a gente fica sentado. Então, para quem não sabe, o cóccix é aquele último ossinho da coluna que fica onde a gente senta, de fato, né? E ele pode inflamar em quem fica muito tempo sentado e pode inflamar e até fraturar em quem tem uma queda de glúteo, né? Pessoa que cai de bumbum e pode ter uma inflamação no cóccix. Ele pode ser infiltrado, inclusive, com bons resultados. Muito bem. Obrigada. Próxima pergunta é da Rafaela Catarina. Faço academia, mas sinto muita dor muscular. É normal? Rafaela, sim, é normal. Principalmente quando a academia, Quando é eficiente, Exato. né? Eu brinco com o meu professor e falo assim, não tô sentindo mais nada, você tá fazendo uns treininhos meia boca. Porque é normal a gente sentir dor, e aí a gente se acostuma. No final das contas, até gosta dessa dorzinha, né? O pessoal chama hoje de treinar fofo, né? Treininho treina fofo. de levinho demais. Aí não tem resultado. Exato. Vamos aproveitar, vou te pedir para dar uma explicadinha, né? O porquê é que dói e o porquê é que tem que doer esse músculo. O que é a dor muscular? Então, quando a gente faz um exercício físico mais vigoroso, levanta mais peso, né, e com várias sequências, vai se acumulando o que a gente chama de ácido lático no músculo, né? E as fibras vão sendo, de fato, machucadinhas, né? E depois causa a hipertrofia, o crescimento muscular. Mas essa dor ela é causada por acúmulo de ácido lático na musculatura. Então, se a pessoa sente dor muscular e toma frequentemente um relaxante muscular, ela está jogando, de certa forma, o seu treino fora? Eu acho que é exagero dizer que está jogando fora, mas é desnecessário fazer isso, né? Eu, particularmente, me sinto satisfeito quando eu sinto esse sintoma de dor pós-academia. Eu também. Eu vou falar que eu não sei nem o que é não sentir dor muscular. Vai fazer perna, mal consegue descer a escada. Não é? E é assim, tem que ser. Obrigada, Rafaela, pela sua pergunta. Bora treinar.
Renata Aparecida, é verdade que o alongamento alivia a dor na lombar? Renata, pode ajudar bastante, sim. Mas o importante, não aposte somente em uma coisa. Isso é importante, né? O tratamento da dor lombar, a gente chama de multifatorial. É preciso, então, vários tratamentos para que aquilo cause um efeito benéfico e sustentado. Somente o alongamento não vai ser, assim, uma grande melhora, mas ajuda, sim. Tá joia, obrigada, Renata. Próxima pergunta é do Rogério. Rogério Prado, como amenizar as dores das inflamações nas articulações devido à gota? O que é gota, doutor? É o acúmulo de uma substância chamada ácido úrico na articulação, né? Então, existem medicamentos para reduzir isso. Obviamente que isso precisa de um controle na questão da dieta para ingerir menos ácido úrico. Nas exacerbações, que são a artrites, fica tudo inflamado, anti-inflamatórios vem muito bem, tá? Mas basicamente é isso, é tratar com anti-inflamatório, eventualmente corticoides nas crises, há medicamentos para controle do ácido úrico e a dieta é super, super importante. Perfeito. Obrigada, Rogério, pela sua pergunta. A próxima pergunta na tela é da Joana Santos. Sou cozinheira e sinto uma dor intensa no antebraço que vai irradiando para o ombro. Não sei mais o que fazer. Joana, essas dores dos membros superiores, é preciso então diferenciar se o problema é uma hérnia de disco que comprime o nervo que vai para o braço ou se o problema é local, né? Então, por exemplo, eu até imagino que na sua situação o mais comum, o mais provável seja um problema local, em um tendão do cotovelo, que fica aqui chamado então na região do epicôndilo, que é essa região aqui que força muito com a movimentação. Resolver como isso, fortalecendo essa região para que ela seja menos sobrecarregada com a sua atividade profissional. Isso acho que vale para todos os profissionais que, de certa forma, trabalham sempre com movimento repetitivo, né? Sim. Então, cabeleireira, manicure, artesão, tem que preparar o corpo, né, para essa atividade repetida. Imagina, o tempo inteiro ali sobrecarregando um braço, fazendo o mesmo movimento, tem que fazer trabalho muscular para esse braço. Perfeito. Obrigada, viu, Joana? Se cuida. Próxima pergunta na tela é do Carlos Antônio. Minha irmã toma analgésico em altas doses. Qual a complicação principal, hepática e renal? Carlos, vai depender de qual tipo de analgésicos ela está tomando, né? Então, por exemplo, a gente sabe que os anti-inflamatórios, eles podem causar problemas hepáticos e também renais. Mais provável que, se causar um problema, seja renal. Na verdade, o mais provável é que seja no estômago. Mas vai depender muito de qual classe de medicamentos, qual tipo de medicamento ela está tomando. E é verdade que quanto mais analgésico a pessoa toma, mais o corpo vai ficando, de certa forma, blindado a esses analgésicos e aí vai precisando aumentar a dose para evitar a dor? Existe o que a gente chama, tecnicamente, de indução enzimática, e não serve só para analgésicos. Então, estamos tomando muitos medicamentos e o corpo acaba aumentando o poder de metabolizar aqueles medicamentos. Isso pode levar a uma necessidade do aumento da dose para que tenhamos o mesmo efeito. Isso pode acontecer, sim. Olha, conversei com o Dr. André Mansano, foi ótimo, por sinal, muito obrigada pela sua presença. Ele está no Instagram, é um médico intervencionista da dor, especializado no tratamento de dor crônicas e autor de livros, um médico especialista e muito bom. Ele está no Dr. André Mansano no Instagram, lá você tem mais informações. Dr. André Mansano, e é médico intervencionista no Hospital Albert Einstein. Muito obrigada, até a próxima. Obrigado. Foi uma alegria recebê-lo, viu? Obrigada, doutor. Tchau, tchau.